Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Nós sempre pensamos, se esta pessoa fizesse isso, ou se essa pessoa fizesse aquilo outro, então eu poderia desfrutar minha vida. Se eu tivesse isso e mais aquilo, eu poderia desfrutar minha vida. Bem, desfrutar das nossas vidas é algo que depende mais de nossas próprias atitudes. E vamos falar hoje sobre as suas atitudes, sobre a sua vida e sobre você mesmo. Quero que você abra o seu coração e receba essa poderosa mensagem que eu preguei em Greenville, na Carolina do Norte. Deus te abençoe. Quantos aqui poderiam começar a gostar mais de si mesmos? Falando sério, quantos aqui reconhecem que você pode ter uma má atitude quanto a si mesmo e precisa subir mais alto nos sentimentos quanto a si mesmo? Certo. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes que Deus me deu para ensinar as pessoas. E quero começar lendo um pouquinho deste livro de uma mulher chamada Joyce Meyer, cujo nome do livro é Como Ser Bem-Sucedido Sendo Você Mesmo. Você gosta de si mesmo? A maioria das pessoas não gosta de si mesmo. Eu tenho muitos anos de experiência ajudando as pessoas a serem completas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e socialmente. E foi um grande rompimento para mim quando eu simplesmente descobri que a maioria das pessoas não gosta de si mesmas. Verdadeiramente, algumas delas não têm nem sequer a ideia de que isto é a raiz de muitos outros problemas em suas vidas. A rejeição de si mesmo e até mesmo o ódio próprio são a raiz causadora de muitos problemas de relacionamentos. Deus deseja que tenhamos bons relacionamentos. Eu me refiro à Bíblia como um livro sobre relacionamentos. Eu estou falando aqui sobre o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas e consigo mesmo. Sabia que você tem um relacionamento consigo mesmo? Pense nisso porque talvez você nunca tenha pensado. Você pensa sobre seu relacionamento com as pessoas no trabalho, com seus filhos, com sua esposa. Você tem um relacionamento consigo mesmo e seu relacionamento consigo é muito mais ativo do que com qualquer outra pessoa. E você não consegue ficar longe de si. Você não consegue ir a lugar nenhum que você mesmo não esteja lá. Parece engraçado, mas nós precisamos entender realmente que onde você for, você estará lá. Em nenhum momento da sua vida inteira você conseguirá fugir de si mesmo. Então, se você não gostar de si mesmo, você vai ter uma vida miserável e terrível. Quantos aqui sabem o quanto é miserável gastar pelo menos 1 hora ou 2 com alguém que você não gosta de verdade? Veja, eu gastei muitos e muitos e muitos anos da minha vida sem gostar de mim mesma. Para mim, tudo começou quando eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Foi quando eu comecei a ter uma raiz de vergonha da minha vida. Eu tinha vergonha de mim mesma, eu não entendia que o que ele tinha feito comigo não era minha culpa. E por causa do que ele fez, eu pensava que algo estava errado comigo. Eu comecei a ter vergonha de quem eu era. Quando você guarda esse tipo de sentimento bem no fundo da sua alma, tudo que você faz depois disso será afetado e envenenado por isso. E então, talvez não aconteceu alguma coisa tão ruim assim na sua vida, mas mesmo no mundo em que nós vivemos hoje em dia, às vezes você não sente que sempre existe uma mensagem vaga de alguma coisa que você precisa ser ou fazer? Alguém já sentiu essa pressão? Talvez seja porque você não se parece com os modelos nas revistas, ou então você não faz isso e aquilo, mais aquilo. É muito fácil, em uma sociedade movida pelo sucesso, você começar a se sentir como se você não se encaixasse. E o próximo passo que a maioria das pessoas tomam é começar a se comparar com as outras pessoas que nós pensamos que estão muito bem, sabe? O que você não sabe é que talvez elas tenham os mesmos problemas que você tem. E então, nós não apenas nos comparamos com as outras pessoas, como também tentamos ser como elas são. Se você soubesse a verdade, muitas delas estão olhando para você e desejando ser como você é. Porque todos nós temos pontos fortes e fraquezas também. E o maior erro que nós cometemos
É nos concentrarmos em nossas fraquezas. É claro que nós precisamos deixar Deus nos ajudar a vencer as nossas fraquezas morais, nossos problemas e atitudes, mas quando se trata dos dons, daquilo que você pode fazer por causa dos dons de Deus ou o que você não pode fazer devido aos dons de Deus em sua vida, não adianta nada nos concentrarmos e nos esforçarmos pelas nossas fraquezas, porque vamos supor que você seja muito ruim em alguma área, como cantar. Você precisa ser grato que a Jaque está liderando o louvor, porque você não estaria muito feliz se eu estivesse cantando, sabia? Mas houve um tempo em minha vida que havia uma menina que eu conheci que eu tinha inveja porque ela tocava violão, liderava o louvor, era super Suzy, senhora artes e habilidades, e eu era apenas uma mulher comum e normal. E nós podemos até falar sobre isso outro dia, mas eu decidi que queria tentar fazer alguma coisa que ela fazia. Então, uma das coisas que eu tentei fazer foi aprender a tocar violão. O único problema é porque quase tomei bomba na aula de música. E eu tinha os dedos curtos, eu tinha os dedos tão pequenos que eu não conseguia posicioná-los atrás do violão. Então, eu gastei muito tempo tentando aprender a tocar o violão, sabe? Porque eu não queria apenas pregar, eu queria pregar e cantar também. Muitas pessoas são assim, elas não estão satisfeitas com o que elas podem fazer. E elas estão sempre tentando fazer algo que não são boas naquilo. E então vamos supor que se eu fosse uma cantora, ou um músico bem ruim, bom, se eu tivesse me esforçando muito e por muito tempo, talvez eu poderia finalmente ter aprendido a tocar violão muito mal. Mas você sabe que o mundo não está disposto a gastar dinheiro em pessoas assim. Você me entende? Mas agora, se eu tiver um dom natural de falar, e digamos que seja um dom natural de Deus, eu começarei como número 7. E então, agora eu desenvolvi esse dom e oro por esse dom, e então eu aprendi novas formas de comunicação, e agora, com o passar dos anos, eu posso me tornar um número 9 ou 10. Mas sabe, todo mundo está olhando para o número 10. Mas ninguém está olhando para os números 2, 3 ou 4. Todo mundo consegue ser o número 9 ou 10 quando se concentra no seu dom natural, naquilo que você é naturalmente bom em se fazer, sabe? E desenvolve isso, ao invés de ficar olhando para sua fraqueza, pensando por que você não tem aquele dom, algo está errado, e por isso tem que se esforçar para desenvolver o que Deus não quer que você faça. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Ok. Agora, eu sempre pensei que eu não era uma mulher normal, apesar de não saber o que é uma mulher normal, mas eu sei que eu não sou uma. Então, sabe, na verdade o que eu quero dizer é aquela imagem do mundo do que seja uma mulher normal, amém? Então, eu nunca fui igual a ninguém, eu sempre fui assim, um pouco diferente, parte disso é por causa do chamado de Deus em minha vida. Nós temos personalidades diferentes, nós temos dons diferentes. As pessoas gostam de coisas diferentes, algumas gostam de plantar jardins, legumes, eu não gosto disso. E sabe, eu gosto de sair às compras e comer em restaurantes e ponto final. Eu não quero fazer minhas roupas, eu quero comprá-las. Eu não quero enlatar os meus vegetais, eu quero ir a um bom restaurante, sentar lá e ter alguém para me servir. Aleluia! Mas você sabe, existem pessoas que realmente não se importam com nada disso. Elas amam cozinhar, amam costurar e acham tudo ótimo. Bem, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que o fato de não gostarmos das mesmas coisas não significa que exista algo errado conosco. Vamos, receba um pouco de liberdade. Eu sempre digo que nem toda esposa de pastor tem que tocar o piano e liderar o grupo de senhoras. Nós temos algumas caixas que queremos colocar as pessoas dentro. E hoje eu quero que algumas pessoas saiam destas caixas. E eu acredito que aqui existem pessoas hoje que tenham sido colocadas por alguém numa caixa ou que foram moldadas e foram mantidas por tanto tempo lá dentro e você está se esforçando para ser o que não é e você não sente alegria e nem satisfação, mas você nunca teve a coragem de virar e dizer assim, quer saber, isso não sou eu.
Isso não sou eu, e eu não vou ficar tentando ser algo que eu não sou mais. Eu vou descobrir o que Deus tem para mim e eu vou fazer isso com todo o meu coração. Agora abre em Mateus 22, verso 37. Primeiramente, eles começaram no versículo 36, perguntando a Jesus qual dos mandamentos era o mais importante. Qual era o menos importante, qual deles era pesado. E Jesus falou uma palavra pesada para eles. Verso 37, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A propósito, só para levar em consideração, sua alma é a sua mente, sua vontade, suas emoções. Então, nunca acuse as pessoas de serem emotivas quando estão adorando. Porque a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, e isso significa com todas as suas emoções. Se você fica empolgado no jogo de futebol ou com uma roupa nova, por acaso você não pode ficar empolgado com Deus? É claro que nós podemos ficar quietos mesmo assim, ter reverência. E isso é muito bom, é tremendo também, mas essa não é a única maneira de adorarmos a Deus. E eu não quero ver as pessoas sendo acusadas de serem fanáticas ou serem muito emocionais. Isso é senso comum. Você não deseja estar perto de alguém que seja tão atarefado que não consegue desfrutar a vida ou sequer pode ouvir a si mesmos. Obviamente que nós temos controle sobre nós mesmos, sabe? Mas não tem nada de errado em você bater palmas, levantar suas mãos, pular para baixo e para cima um pouquinho e agir como se você estivesse gostando de estar na casa do Senhor. Então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o seu entendimento e toda a sua força. Verso 38 diz, verso 38, este é o maior e mais importante e principal mandamento. Amar a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer. Em segundo lugar, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Quer saber, se você não amar a si mesmo, você não poderá amar a mais ninguém. Se você não se der bem consigo mesmo, não se dará bem com mais ninguém. Se você não tiver um bom relacionamento consigo mesmo, com certeza não poderá ter um bom relacionamento com as outras pessoas em sua vida. O maior dom que você pode dar para o mundo é um você saudável. Fisicamente saudável, mentalmente saudável e emocionalmente saudável. Eu acredito que quando alguém não gosta de si mesmo, é equivalente a estar emocionalmente doente. E não é dessa forma que Deus quer que nós funcionemos nesta vida. Você não deveria ter sentimentos negativos sobre você mesmo. É por isso que temos que lutar contra os religiosos, porque tudo que eles fazem é te fazer sentir culpado e te dar mais 5 regras para seguir toda vez que você os vê e você ainda nem está seguindo as outras. Então você se sente pior do que quando você chegou até a igreja. A palavra que eu prego é forte e vai trazer correção para a sua vida, mas quando você sair, você se sentirá melhor do que quando você chegou aqui. Tem que ser assim. Você não deveria ir à igreja e sair se sentindo como um rato insignificante que nunca vai conseguir alcançar nada em sua vida. Amém? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e força. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Agora abre em 1 Pedro capítulo 3. Existem alguns versículos principais. E o nosso texto para essa noite é 1 Pedro 3,11. Começando no verso 10. Aquele que desejar desfrutar da vida, mantenha sua língua longe do mal e seus lábios da malícia. É muito importante dizer o que Deus diz a respeito e não dizer o que as outras pessoas te falam, o que você pensa ou sente, ou o que o diabo está falando de você. É ruim dizer coisas negativas sobre você mesmo. Na verdade, quando
quando os israelitas foram mandados para espiar a terra de Canaã, e muitos deles voltaram dizendo: não conseguiremos, existem gigantes, eles vão nos derrotar. A Bíblia diz que a notícia que eles deram foi mal aos olhos do Senhor. Eles deram uma má notícia. Quando começamos a falar negativamente, damos uma má notícia. Então ele diz: se você quer ver dias bons, se você quiser ter uma vida boa e ver dias bons, e amplificada dias bom aparentemente ou não, então ele está dizendo, mesmo que você tenha circunstâncias que o aflijam, você pode ver dias bons, mas uma das coisas que você precisa fazer é manter a sua língua longe do mal. Então ele continua dizendo assim, no verso 11, você também precisa se desviar totalmente do mal, afastar e fazer o que é certo. E aqui diz que você precisa buscar a paz, e ele continua dizendo, e não apenas desejar ter um relacionamento. Relacionamento pacífico com Deus, consigo mesmo e com seu companheiro, mas persiga e corra atrás disso. Então aqui nós vemos dois lugares, um que diz ame a si mesmo e outro para estar em paz consigo mesmo. Você precisa amar a Deus, estar em paz com Deus. Você precisa amar o seu próximo, estar em paz com o seu próximo, e precisa amar a si mesmo e estar em paz consigo mesmo. E eu sei pelo Espírito de Deus e pela experiência que, embora muitos que estão aqui não tenham esse problema, provavelmente existem mais pessoas aqui neste lugar que têm esse tipo de problema do que aquelas que não têm. E certamente existem milhões de pessoas ao redor do mundo que elas basicamente mal conseguem se suportar. E estão constantemente em guerra consigo mesmo o tempo todo. Constantemente fazendo inventário de tudo que elas fizeram de errado, cada erro, cada fraqueza que elas têm. E ao fazer isso, você está deixando o diabo mais feliz do que você possa imaginar. Porque enquanto você deixá-lo fazer isso, você nunca alcançará a vida que Jesus morreu para dar a você. Alguns de vocês necessitam fazer uma aliança de paz consigo mesmos. Por cada erro que você cometeu, é necessário pedir o perdão e não precisa pedir isso e ficar pedindo, implorando. Você precisa receber isso. Receba. Eu acho que muitas vezes os espíritos religiosos, quantos sabem o que eu estou querendo dizer? Olha, existem coisas que parecem ser espirituais, mas elas não são espirituais de verdade. Por exemplo, pensar mal de você mesmo e se colocar para baixo. Parece algo humilde e religioso. Eu não sou nada bom. Eu nunca vou conseguir nada na vida. Eu sou tão terrível que Deus nunca vai me aceitar. E sabe, embora isso seja verdade, a questão é que uma vez que você recebeu a Cristo como seu Salvador, você é uma nova criatura. Você não é aquela pessoa que era antes. Você é uma nova criatura em Cristo. E se você é nova criatura, por que continua andando como uma velha criatura? Mesmo quando nós oramos, às vezes...
oramos só para parecermos religiosos. Quantos já leram a passagem de Lucas 18? Onde o fariseu orou dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse homem. Porque ele não faz isso e não faz aquilo, não faz aquilo outro. E o pecador disse: ó Deus, perdoa-me porque eu sou um pecador. A Bíblia diz que ele saiu dali, foi justificado, mas diz que o outro homem, a amplificada, diz que ele estava orando com e para si próprio. Ele nem estava falando com Deus, ele estava falando para admirar a sua própria conversa. E quer saber? Eu preciso ser sincera. Nos primeiros anos de meu ministério, Deus precisou me ensinar isso, e quando eu oro num lugar como esse, é melhor eu ter a certeza de estar orando e não tentando impressioná-lo com as minhas bonitas palavras. Quando oramos, precisamos nos conectar com Deus e não com o público. Amém? Então, sabe, apenas faça uma oração simples e sincera e receba isso. E veja, eu acho que muitas vezes essa religiosidade, esse pensamento religioso e sabe, religião pode ser descrita como algo que nós pensamos que Deus requer de nós e que normalmente não é nada do que Deus requer. Muitas vezes nós ainda pensamos que Ele deseja que sacrifiquemos tudo, incluindo uma vida de alegria e felicidade. Embora a Bíblia fale a respeito de sacrifícios e de perder a vida terrena para ter a vida mais alta e não ser egoísta e autocentrado, isso não significa que você não pode desfrutar a vida e não significa que toda vez que cometer um erro, precisa pagar por isso. Mas veja, liberdade é quando você comete um erro, se arrepende com sinceridade e você prossegue. Isso não deixa o diabo feliz, ele quer nos levar a tentar pagar, nos sentindo miseráveis por uma semana. O que você tem a fazer quando estiver orando é receber. Não ore assim: ó Deus, eu não sou nada de bom. Ó Deus, me perdoa, Deus, por favor, me perdoa, Deus, por favor, perdoa, Deus, por favor, me perdoa. E depois acorda no outro dia: ó Deus, me perdoa, Deus, por favor, me perdoa. Nós achamos que isso parece religioso, mas eu aprendi que quando eu orar, a Bíblia diz: peça e receba para que a sua alegria possa ser completa. Peça e receba para que a sua alegria seja completa. Você diz: Pai, peço que perdoe os meus pecados, sinto muito ter feito isso, eu sei que não foi algo certo, mas Senhor, eu nem vou prometer que não farei isso de novo, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou fazer de novo. Por isso estou dependendo de Ti, desejo subir mais alto, agora eu recebo a Sua misericórdia, recebo Sua graça, eu recebo Seu perdão, e então geralmente eu fico quieto um pouquinho e recebo isso. Eu recebo Seu amor, eu recebo um novo começo, eu recebo um começo fresco. Obrigada, Senhor. Agora eu posso ter um relacionamento correto com Deus, eu posso ter um relacionamento correto comigo mesmo, e quando faço assim, eu posso ter um relacionamento correto com os outros. Você sabe quantas pessoas são difíceis de lidar simplesmente pelo fato de estarem constantemente carregando o fardo de culpa o tempo todo? Algumas pessoas são viciadas na culpa. Eu era assim, eu não me sentia bem, a não ser que eu me sentisse errada. Alguém aqui se identifica com isso? Liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Nós não podemos usar nossa liberdade como desculpa para o pecado. Mas você não precisa viver numa pequena caixa que fizeram para você, sempre ditando as maneiras que você deve fazer as coisas. E se você não fizer assim do nosso jeito, não apenas nós ficaremos chateados, como Deus ficará também. Não deixe as pessoas fazerem isso com você. Você precisa lutar para encontrar um escape e você precisa lutar pela sua liberdade. Eu estou encorajando você hoje a amar a sua vida e amar a si mesmo para que você possa alcançar as outras pessoas em amor.